React, pessoal, ele tem como título, deixa eu pegar certinho aqui, Brasil passará por uma grande limpeza. Médium Jordelei dos Santos. Então, esse é o título do vídeo que nós vamos reagir. Por favor, me deem aí no chat o feedback se o som do vídeo tá saindo, se tá tudo certo. Pessoal, ora vejam só. Estou aqui com o Jordelei dos Santos, o médium. E como vocês bem sabem, a gente quer falar hoje sobre o que acontecerá com os países na grande limpeza rumo à regeneração do planeta. Porque você sabe, né, como está não dá, como está indo está devagar. E hoje, para acelerar este assunto aqui conosco, o Jordelei vai falar porque cada país tem uma peculiaridade na transição, né? Cada país tem uma função no planeta em âmbito mundial. O Brasil, por exemplo, né, na sua grandiosidade espiritual que tem de múltiplas áreas, levando tudo isso para o mundo, porque no mundo não temos o conhecimento da espiritualidade que temos no Brasil, a vivência da espiritualidade que temos no Brasil. O Brasil está no chakra cardíaco do planeta, levando literalmente o coração para o mundo. Pessoal, isso, apesar de ser bonito e tal, isso não procede, tá? Não procede, o Brasil não tá no chakra cardíaco do planeta. Enfim, isso é mais uma crença, tá? E que talvez faça algumas pessoas se sentirem bem, apelando mais emocionalmente pelo fato de que, nossa, somos um país especial. Pensem bem, pessoal, esse discurso de que muitas vezes a gente já construiu, não necessariamente através do espiritismo ou do espiritualismo, né? Ele é só um reflexo da nossa sensação, não só sensação, mas da nossa experiência do quanto a vida realmente é dura. A vida concreta, prática no dia a dia, há décadas, eu acho que desde que nós nos tornamos uma nação, ela não é fácil, né? O povo, de maneira geral, sempre foi explorado desde que isso aqui se tornou uma nação, tá? E mesmo antes de se tornar uma nação, né, os povos originários já eram explorados, né? Então, essa nossa necessidade de alguma forma, né, enquanto nação, de se sentir especial, de se sentir de alguma maneira numa posição de um olhar mais importante do vulgo Deus, né, do divino, eu sinto que é só um reflexo dessa nossa necessidade de se sentir acolhido, tá? A gente fica aí projetando, quando na verdade nós não somos nada especial espiritualmente falando, em termos de Brasil, nação, que está no coração, no chakra cardíaco do planeta. Isso é discurso, tá? Bora lá. Cada país tem a sua função, mas cada país também está emperrado em suas próprias áreas. E coisas necessitam desentupir os escaninhos da luz para que a regeneração se faça. Então a gente vai falar hoje aqui, né, que cada país vai passar por uma grande limpeza. Quais serão? Qual será a limpeza do Brasil? Médium Jordelei dos Santos, seja muito bem-vindo mais uma vez. Pedro, meu querido irmão, meus queridos e amados irmãos daqui, né, do canal do Pavo, que alegria estar aqui junto com vocês. Toda vez que o Pedro me chama para gravar, para mim é sempre uma alegria estar junto de novo, como foi principalmente a minha origem, a minha iniciada aqui, criar a coragem diante do público e das redes. Então, estar com o Pedro sempre é bom demais. E falar sobre espiritualidade, falar sobre muito mundo de transformação, é um ponto que me agrada muito, que me traz muita alegria. Então, temos muito assunto legal para falar sobre isso, Pedro. Que bom, espero que assuntos não legais também, porque daí faz com que a gente evolua, né? Nos fale então, o que passará aqui a acontecer? Bem, nós estamos observando agora uma movimentação muito grande de dois âmbitos, né? Do âmbito físico, que a gente vê enchentes, né? Problemas climáticos ocorrendo de uma forma devastadora, né? Com ondas cada vez maiores. Ondas não é ondas de mar, não se preocupe. É ondas, movimentos de energia que estão passando e fazendo uma depuração muito grande.
Claro que, infelizmente, traz sofrimento, né? Quando a gente olha diretamente com um olhar frio, a gente vê sofrimento, né? A gente vê famílias perdendo tudo que tem e o pouco que tem, mas tudo, né? Pessoas desencarnando, cidades ficando isoladas uma da outra, como ocorreu no Rio Grande do Sul agora. Mas também a gente vê em outros lugares secas muito grandes, como ocorreu no Paraná até pouco tempo atrás, aonde a gente pega cidades como Curitiba, que é uma das maiores, que é a maior cidade do estado do Paraná, tendo que racionar a água, determinando qual bairro vai. E isso não foi 1 ou 2 meses, isso foi um período longo, se não me engano, ano ou anos. E por baixo nível de água nos reservatórios. A gente vê também, há 2 anos atrás, uma grande enxurrada que vem em Petrópolis e devasta muita coisa, a cidade. A gente vê isso no Espírito Santo. Nós temos vendo também, em alguns momentos, a maré sendo bastante movimentada, né, mais do que antes, mas isso não nos leva a crer que vai ter desastres assim de tsunamis, não é nada disso. A gente só está vendo uma movimentação energética muito grande. A natureza, quando ela se move de uma forma muito intensa, ela traz grandes transformações. Nós temos agora El Ninho e ter segundo semestre agora, que nós já estamos entrando agora no mês de junho, dizem do Laninha, né, que vem e também traz grandes mudanças. Mas veja um outro ponto, as mudanças bruscas de temperatura, uma hora muito frio, uma hora muito calor. Nós, aqui em São Paulo, desde que eu estou aqui, há pouco tempo, 3 anos, esse ano foi o ano que mais fez frio aqui, que eu, inclusive, senti. Opa, agora realmente está começando a fazer frio, em relação aos frios dos anos anteriores. E nós tivemos aqui, já nessa época do ano, um recorde de a máxima mais baixa e a mínima mais baixa também para o período do ano. Então, são grandes transformações. Diga, Pedro. Jorge, tu acredita que essas transformações serão devido aos fatores climáticos? Porque a gente sabe que esse ano nós estamos com o fenômeno do El Ninho, ou é Laninha? El Ninho, né? Os dois. No Os primeiro dois. semestre é linha e no Isso. segundo é linha. Os dois juntos, assim, né? Próximos. E isso tudo, claro, traz muitas oscilações climáticas, né? Mas será que isso é devido a este fenômeno acontecendo agora? Ou é uma coisa que daqui para frente o clima passará a ser uma pauta cada vez mais recorrente, mesmo sem esses fenômenos estacionários no momento? A espiritualidade nos diz, e veja que confirma bastante com a ciência. Nós estamos passando agora, assim, por um grande movimento, né, e de mudanças climáticas. O aquecimento global, ele vem aumentando. E nós teremos, nos próximos 50 anos, talvez, um aumento de 5 graus na temperatura, né? Não, isso é o que é previsto, mas na verdade, pessoal, se aumentar 2 graus a temperatura, por exemplo, dos oceanos, a gente já tem um desequilíbrio na forma como os micro-organismos, algas, desculpa, tudo isso vão se proliferar. A gente muda as dinâmicas das correntes marítimas. Aliás, já está ocorrendo a diminuição da velocidade de fluxo de uma corrente marítima muito importante que é utilizada para o resfriamento do Oceano Atlântico, por exemplo, tá? Que se essa corrente parar, vai ser complicado, as consequências serão complicadas. E ela já está diminuindo a intensidade do seu fluxo. Então isso já foi aferido pela nossa ciência. O que o Jordelei colocou até agora, assim, de fato, a gente está passando por um processo de mudanças climáticas. O que a gente precisa também entender é que muitos desses eventos que o Jordelei colocou são causados pela mudança climática, né? Sim, mas eles poderiam ter sido evitados pela ação humana, tá? No sentido da gente ter orientado melhor a construção em terrenos que não são apropriados, nem em costas de morro, feito as prevenções, as fiscalizações que são necessárias. Não deveria,
por exemplo, no Rio Grande do Sul, ter acabado com um monte de restrições ambientais que existiam e os governos foram tirando, foram quase 500 restrições ambientais que foram retiradas. Tem a coisa da má manutenção de equipamentos como bombas e por aí vai. Então, assim, está ocorrendo, é um fato que o aquecimento global, as mudanças climáticas estão ocorrendo. Mas também é fato que para cada uma desses eventos que o Jordelei colocou, havia estudos, havia recomendações, havia alertas para que se fizesse algo e não foi feito, tá? E isso é muito louco, para não dizer outra coisa, porque o Brasil é referência mundial em atuação é, com relação às mudanças climáticas. O Brasil tem a ciência a mais de ponta sobre esses estudos, está aqui no Brasil, né? No entanto, mesmo esses cientistas, mesmo, né, os estudos sendo entregues, sendo feitos, alertas sendo feitos, as coisas acontecem, tá? E acontecem não só nesse aspecto, por conta das mudanças climáticas, como a gente viu, né? Mas politicamente também não foi feito muito para se punir as mineradoras, no caso a Vale, pelo que aconteceu em Brumadinho, pelo que aconteceu em Mariana, sabe? Não se faz nenhum tipo de ação mais concreta para combater o garimpo, né? Agora a gente viu no governo anterior o ministro do Meio Ambiente dizendo que tinha que abrir a porteira para passar a boiada, sabe? Então, assim, existe a questão da atuação humana, gerando aí o aquecimento global, gerando que está se transformando nas mudanças climáticas, existe, mas a causa dele é política. Não tem, e eu não estou falando só aqui no Brasil, estou falando no mundo. A causa do aquecimento global não é só econômica, mas ela é também política, tudo bem? E uma coisa que eu sempre falo aqui também para vocês, nos nossos encontros, quem tem poder econômico tem poder político, tá? Então, quem sustenta o poder econômico é o poder político. Né? É uma Ouroboro, né? Uma cobra comendo o seu próprio rabo. Se você tem poder econômico, você tem poder político. E se você tem poder político, você sustenta o poder econômico. É assim que funciona, tá? É assim que funciona, pelo menos nesta forma de estruturação socioeconômica que a gente está vivenciando, tá? Não quero me alongar nisso, mas toda a estruturação do modelo de Estado-nação que a gente tem foi feita para proteger ou para é isso, é para proteger aqueles que têm poder econômico, tá? Então se cria uma estruturação política para proteger quem tem poder econômico, e o poder econômico gera o poder político, que é feito para proteger quem tem poder econômico. Entende? Então, o Estado, e não acreditem no que eu estou falando, observem a própria realidade que cada um de vocês vive. O Estado, ele existe para proteger o interesse de quem tem poder econômico, tá? A gente viu, a gente tem vários exemplos aqui, a gente viu um motorista de uma Porsche aqui atropelando e matando, atropelando não, batendo no carro e matando um outro condutor, e ele não foi preso. A gente vê, agora ele está preso, mas na época ele não foi preso, foi liberado, né? A gente viu um grupo de bilionários darem um rombo no maior fraude que a gente pôde perceber aqui, pôde ver aqui no Brasil, né? Com o lance lá das Americanas, e nada aconteceu com essas pessoas, nada. Eles continuam dando suas palestras sobre produtividade, sobre economia nos outros cantinhos do mundo, tá? Olha só que interessante, isso aqui é uma coisa recente, aconteceu esses dias, se não ontem ou hoje, foi essa semana, com certeza. Pegando carona no que o Jordelli falou, no sul, todo mundo sabe o que aconteceu, o aeroporto lá está destruído. E ele foi privatizado, tem uma concessão.
A empresa que ganhou a concessão agora já está dizendo que se o Estado não der grana, ela vai entregar a concessão. Se o Estado não ajudar a consertar, ela vai entregar a concessão. Olha, né? Ela foi lá, enquanto estava tudo bem, né? Se precariza serviço, se precariza o trabalhador, se paga mal o trabalhador. Aí agora aconteceu, não. O Estado é que tem que, né? O lucro é meu, o prejuízo é do Estado, tá? Então, eu estou trazendo isso só para vocês ponderarem sobre o que eu disse. Quem tem poder econômico tem poder político. E quando uma empresa chega e fala algo nesse sentido, é porque ela está tentando exercer o seu poder político, né? Quando nada ocorre com bilionários que levaram a praticamente falência a uma rede de varejo com fraude de 40 bilhões, nada acontece. Mas vai você aí deixar de pagar as suas contas para ver o que acontece, né? Deixa de pagar a sua conta de luz para ver se eles não vão cortar, né? Rapidinho. Então, bora lá escutar o que o Jordelei está dizendo. Mundial. Veja isso. Ah, 5 graus não é nada. Não, é muita coisa, porque interfere em todo o processo climático. Vai extinguir a vida? Obviamente que não extingue a vida, mas ela será muito mais dura, será muito mais difícil, por questões de ambiente, né, ambientes mais secos, isso provocará alguns distúrbios, né, de saúde. A espiritualidade fala isso para os próximos 5 anos? Não, não é 5 anos, até mais uns próximos 50 anos, mais ou menos. 50 anos. É. Se for levar, né, os próximos 50 anos, realmente, porque faz... os oceanos, principalmente, né, se alteram 1 grau, 2, já param as correntes, e isso dá uma reação em cadeia e tudo mais, né? Dá uma reação em cadeia em tudo. Não, e tem um outro ponto, né, que nós estamos vendo, que é... estamos vendo, não, todos nós sabemos. A cada ano, o nosso satélite, a Lua, ele se afasta um pouquinho. Se não me engano, é 1 centímetro, mais ou menos, todo ano. E a gente sabe que a Lua tem uma grande influência sobre todo o nosso sistema aqui. A Lua se afasta cerca de 3,5 centímetros, 3,8 centímetros a cada ano, mas esse afastamento não causa nada, não repercute em nada nas dinâmicas do nosso planeta aqui, tá? Em termos das marés, da estabilidade do eixo do planeta, não afeta em nada esse tantinho. Pode afetar daqui, sei lá, uns 100 mil anos, que o planeta estará, o planeta, né? O satélite vai estar muito mais longe do que está agora? Pode. Mas agora, para, sei lá, daqui 1000 anos, não vai fazer a menor diferença, tá? Para essa humanidade que está experimentando o planeta agora, esse afastamento da Lua não faz a menor diferença, tá? Bora lá. Então, ou seja, essas transformações ocorrem. Além disso, nós temos também o ângulo da Terra que tem transformações. Ele tem alterações. E uma alteração do ângulo da Terra, ele também mexe com muitas estruturas. Veja que agora eu não sei o que ele quis dizer com alteração do ângulo da Terra. Não sei se ele está querendo dizer do eixo, né, de inclinação da Terra, que está a 23 graus. Não sei se ele está aí falando dos polos magnéticos. Não sei o que ele quis dizer. Vamos ver se ele explica. Sim. Nós tivemos pequenos abalos sísmicos que ocorreu durante essas cheias ali na região de Caxias do Sul e tudo. Esses abalos sísmicos não têm nada a ver com placas tectônicas, porque nós não estamos sobre placas tectônicas, né? O Brasil, nesse ponto, ele é bem tranquilo, bem seguro, porque está quase praticamente ao centro de uma placa tectônica. Mas mesmo assim, há movimentos de energia sobre o solo. Então, tá, vamos lá. Ele depois disse que o Brasil está no meio de uma placa tectônica, antes ele tinha dito que o Brasil não está numa placa, mas sim, Brasil, né, todos os continentes estão em placas tectônicas. O que ocorre é que o Brasil ele não está na borda de uma placa, então, portanto, a incidência de terremotos aqui é menor. E quando são terremotos que não chegam a ser tão fortes, chegam a ter no máximo 4 graus na escala. Até onde eu estudei, pessoal, assim, até onde eu fucei,
a gente tem cerca de 80, mais de 80 terremotos no Brasil por ano, tá? E agora, falando especificamente sobre esses terremotos que ocorreram no sul, na época das enchentes, do pico mesmo, está mais do que divulgado e provado de que foi a acomodação do solo encharcado. Choveu demais, então o solo foi se acomodando e gerou os tremores, tá? Não tem a ver. E o pior é que tem canais que têm uma abordagem supostamente científica, afirmando que são como é que é? Os flashes que vêm do Sol, lá me fugiu o nome do que eles querem dizer, né? São das radiações solares, né? O vento solar. Tá havendo umas explosões solares, porque a gente está num período de atividade máxima do Sol. Isso cientificamente é estudado. A cada 11 anos a gente tem um ciclo máximo de atividade, a gente está neste período, né? Então está havendo grandes explosões solares e essas explosões, né, o resultado dessas explosões acaba chegando, atingindo o nosso campo eletromagnético. E tem um canal supostamente científico, né, com um viés científico no mínimo, ele tem, né, afirmando que essas explosões solares causam terremotos. E não existe evidência científica para isso, não existe nenhum estudo que fala sobre isso, não isso é até refutado pelos geólogos e os geofísicos, tá? Isso é até refutado. Então, espero que o Jordeleno esteja falando sobre isso, dessa movimentação de energia não seja relacionado a essas explosões solares aí, né, dessas emanações do campo eletromagnético do Sol que tem atingido o planeta. Porque essas irradiações do campo eletromagnético vai aumentar, como já aumentaram, né, a produção das auroras boreais, das auroras austrais, né, que é a mesma coisa, só que aqui no hemisfério sul. Então, é possível que isso ocorra, e a gente pode ter pane nos processos de satélites de comunicação, que ficam numa faixa da atmosfera chamada ionosfera, que é a melhor parte da atmosfera para o transporte de informação via rádio, tá? Então, é nessa ionosfera muitas vezes que se formam as auroras. E, enfim, né, ainda não sei se ele vai falar, mas existe aí uma anomalia magnética do hemisfério sul que está praticamente em cima do Brasil, tá? E é um enfraquecimento do campo eletromagnético planetário que está tomando boa parte do sudeste do Brasil e avança pelo Oceano Atlântico. Se eu não me engano, ela até se dividiu agora. Ela era uma massa uniforme, agora são duas massas. Mas o que esse enfraquecimento do campo eletromagnético sobre o Brasil faz é só aumentar a possibilidade de queda nos serviços de telecomunicação. Ou de queda, ou de piora nos serviços. Ou a gente vai ficar sem telefonia, sem internet, ou então o serviço vai ficar ruim, vai ficar intermitente, né? É isso que essa anomalia pode gerar. Não tem a ver com alienígenas, não tem a ver com, sei lá, o planeta indo para a quinta dimensão, não tem nada a ver com isso. É uma anomalia, porque ela é maior do que se esperava, tá? Esse enfraquecimento do campo é maior do que se esperava. Porque para os geofísicos, né, e para o pessoal que estuda a própria atmosfera, se sabe, é sabido que o campo eletromagnético do planeta, ele não é uniforme, tá? Ele tem a sua, digamos assim, topografia. E então, em alguns lugares ele vai ser mais fraco, em outros mais forte. Então, se chama de anomalia porque o enfraquecimento desse campo é maior do que a média observada, tá? Mas não tem nada a ver com algo espiritual no sentido como os espiritualistas aí estão colocando. Então, a gente tem que entender que nós temos seres vivos que vivem sobre a Terra e nós temos o ser vivo que é a Terra. Ambos passando transformações, ambos movimentando transformações. Acho que até E nessa essas... a gente te interrompendo, que é a minha função aqui, né? Não, fica à vontade. Já tô antevendo.
A gente, por exemplo, fala assim, ó, eu e a Terra, né? Nós e a Terra. Acho que nós somos a Terra, né? Se a gente for Nós ver o somos. organismo, nós somos a Terra. Nós somos os neurônios da Terra. As células da Terra responsáveis por catalisar a consciência planetária, Exato. transformar a consciência planetária, sutilizar, moldar, né? Codificar a consciência do orbe inteiro. Então, nós Hum, não, isso é mais um devaneio nosso, humano, uma prepotência nossa, porque assim, a consciência que é o planeta Terra, ou que habita o planeta Terra, ela experimenta aquilo que nós chamamos de realidade de uma forma que a gente não consegue nem conceber. Para o planeta Terra, em termos de consciência, como um ser, nós, seres humanos, somos análogos ao que um ácaro é para nós, humanos, aí na nossa pele. A gente está percebendo esses ácaros, esses micro-organismos que populam e vivem na nossa pele, que estão se alimentando de pele morta, né? A gente não tem noção de que quando a gente esfrega a nossa pele, a gente mata um monte de micro-organismos. Tem um monte de outros micro-organismos, bactérias vivendo no nosso intestino, e não são esses micro-organismos que, na sua coletividade, estão moldando a forma como eu e vocês nós estamos pensando e enxergando a realidade, tá? Alguém aí pode pensar, quem garante que não? Não é assim que funciona, tá? Mas, então, para o planeta, as nossas ações individuais ou coletivas como humanidade não afetam a maneira como o planeta se entende como ser. A relação que o planeta tem, né, repito, com o meio, com a realidade, o que o planeta entende como realidade é algo que eu e vocês, que a gente não tem como conceber ainda. A gente não consegue conceber com clareza a realidade que a gente está inserido, a gente fica muito preso em um monte de paradigmas, em um monte de modelos, a gente enxerga aquilo que quer ou que gostaria e não aquilo que de fato está acontecendo. A nossa realidade é completamente falseada, né? Então, aventar o que a consciência que habita o corpo planetário experimenta é tolice para a gente, né? Eu não sei, mas, né, especulando aqui, eu imagino que a consciência planetária está se relacionando com o Sol, se relacionando com o próprio espaço interplanetário, se relacionando com estruturas de percepção da realidade que são tão profundas, tão amplas, que a gente não concebe. A gente não concebe nem no plano astral mais sutil desse planeta, a gente consegue imaginar o que seria que a consciência que habita o planeta Terra está vivenciando. Com isso, eu não estou dizendo que o planeta Terra é uma consciência sem coração, que não ama a gente. Muito pelo contrário. Só o fato desse planeta aqui ter a condição de sustentar a vida, né, já mostra aí que a expressão daquilo que a gente identifica como um bem-querer, como um carinho, como um amor, qualquer outra coisa nesse sentido, se faz presente. É algo mais natural, tá? A esse corpo planetário, tá? Mas isso que o Pava colocou não procede. Não, é mais um devaneio nosso, enquanto humanidade, de se achar o último biscoito do pacote né? Então vamos lá. somos o próprio planeta, né? Nós somos a Terra. E quando fala em espiritualidade, né? Acho que espiritualidade é uma ciência, né, Jordi? Acho não, É, a espiritualidade é uma ciência. Então, quando a gente é. fala que a espiritualidade fala e é próximo ao que diz a ciência, na verdade, é uma ciência espiritual também, né? Que ambas Sim, sim, ainda, para muitos casos, não encontraram um denominador comum. Classicamente, oficialmente, não encontraram um denominador comum a ciência clássica, a ciência espiritual, né? Mas o que a gente vê desde há centenas de anos é que elas vão cada vez mais se entrelaçando, e na verdade a ciência espiritual já anteviu tudo que a ciência clássica hoje sim, diz há sim, centenas de anos, né? Então a sim. gente sabe que a nossa ciência clássica, daqui a centenas de anos, falará o que a ciência espiritual está dizendo hoje. Desculpem, não existe prova nenhuma disso que o Pava falou, né? Isso é uma suposição como uma expressão de uma crença, né? Ele me parece estar querendo só reforçar o ponto dele, né? Gente, assim, eu adoro espiritualidade, eu adoro falar sobre isso também, mas eu não sou apaixonado. É importante que a gente tenha o pé no chão, porque as paixões cegam a gente.
Então, não dá para a gente ser liviano e dizer que a ciência atual confirmou tudo, já confirmou coisas que a ciência espiritual não dá para a gente falar isso, né? É, senão eu posso dizer que, por exemplo, o Stanley Kubrick, que fez o 2001, Uma Odisseia no Espaço, também é uma pessoa extremamente X, né, YZ espiritualmente falando, porque ele anteveu videochamada, né, os caras que fazem os Jetsons também, né, todos, se a gente for pensar no potencial criativo humano, né, a quantidade de coisas que a gente já imaginou, né, isso não significa que é uma interferência espiritual. Isso é uma característica natural nossa. Nós somos criativos para fazer coisas fantásticas e para fazer um monte de bobagem, tá? Para fazer um monte de bobagem. Então, vamos manter o senso crítico e o pé no chão, né? Né, Júlia? Só para É, encaixar essa exatamente informação. isso. Exatamente. São 100 anos, mais ou menos, a É. defasagem, mais ou menos, né? E aí entra aquele um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é na casa de 100 anos. E quando a gente olha desse ângulo, a gente precisa entender que a espiritualidade nos respeita tanto que eles não interferem nas nossas capacidades de compreensão hoje. Então, eles sabem que, por exemplo, os cientistas, os estudiosos, eles estão se aprofundando cada vez mais. E eles vêm, a espiritualidade vem e larga pitadas de informação a eles, para que eles tragam a informação, e não de outra forma. Dessa forma, valorizando o trabalho de quem estuda, de quem se dedica, e eles também podendo canalizar uma vertente de energia maior. Por isso que eu sempre digo, a espiritualidade está falando próximo à ciência, porque eles dizem, que a ciência é muito importante, que os estudos aqui são muito importantes e eles precisam ser respeitados. Então, eles não passam na frente, a espiritualidade não passa na frente, né? Tudo é E espiritualidade, né, Júlia? A descoberta de tudo, né? cada um, o ponto de cada um. Tudo vem para esse mundo através da intuição de cada um que aqui vive, né? Nem sempre, tá? É possível essa nossa interação com os amparadores, com os mentores, ao ponto, ou de quem quer que seja, pode não ser um amparador, de repente pode ser só uma pessoa comum como eu e você lá, que observa alguém com potencial e, entre aspas, vai soprar coisas no ouvido. Isso é possível? É possível. É funcional? Nem sempre. E aí, se vocês me permitirem, eu vou contar uma experiência minha. Antes de encadernar nessa vidinha aqui, eu fui um yogi lá na Índia. Eu desencarnei por volta no final da década de 1930. E então eu fiquei relativamente pouco tempo desencarnado, tá? Eu reencarnei nessa aqui em 1977. Então eu fiquei do final da década de 30 até 1977 fora do corpo. Nesse período em que eu estava fora do corpo, eu fiquei muito próximo de um yogi lá na Índia, estimulando ele, né? Assim, não é que eu estimulei. Ele tinha um anseio que era próprio dele, que era natural, tá? De escrever coisas sobre yoga, visando o Ocidente. Então ele queria escrever muita coisa sobre yoga, sobre a filosofia, né? Quando eu falo yoga, não estou falando só das posturas, não. Então é sobre a tradição espiritual do yoga, né? E Vedanta, tudo isso. E eu me aproximei dessa pessoa espiritualmente para ajudar ali no processo, para a gente trocar figurinhas. E conforme eu ia fazendo as minhas, digamos, atuações sobre o campo áurico, sugerindo ou gerando as tais intuições, mesmo quando eu encontrava essa pessoa fora do corpo, quando ele dormia e fazia as projeções, a gente interagia. Mesmo assim, na hora que a pessoa está encarnada, as estruturas que são utilizadas para dar suporte a isso que nós chamamos de identificação com a personalidade e com o corpo são muito fortes. As pressões socioeconômicas, os modelos culturais, tudo isso são muito fortes. Então, digamos assim, eu falava alho, a pessoa, não é que ela entendia bugalho, mas ela falava alho roxo, sabe? Purê, entre aspas, de alho, né? Chá de alho. Sempre tinha uma distorção.
E essa distorção não é porque a pessoa é mau caráter, nada disso. Era uma distorção natural do processo de estar encarnado, de receber as pressões do contexto, de receber. Então, não é. O que eu estou querendo dizer, trazendo essa minha experiência, é que não é do jeito que o Jordelei está falando e que o Pava também está falando, sabe? Que as coisas são colocadas para gente de uma maneira a gente perceber tudo de uma maneira cristalina. Todos nós temos os nossos vieses, tá? Então a gente tem um viés que pode ser político, pode ter um viés que nos leva a uma percepção espiritual XYZ, tem, sei lá, o viés moral, mas todos nós estamos embebidos de algum tipo de viés. Né? Aqui no chat o Renato até colocou, né? Que o Pava parece ter, né, um viés ideológico neoliberal. E sendo muito sincero, por conta das dinâmicas de estruturação da nossa sociedade, até eu e vocês estamos embebidos por esse viés neoliberal. Alguns menos e outros mais. Alguns podem se dizer mais progressistas, no sentido de tá lutando contra esse viés mais neoliberal, mas em algum aspecto das nossas relações a gente ainda tem um certo ranço, porque essa estrutura que o Renato coloca aqui como neoliberalismo a essência, né? O neoliberalismo é a essência que permeia a estrutura do que nós chamamos aí de sociedade. Então não tem como eu ou vocês não estarmos de alguma maneira influenciados por esse viés. A diferença é que talvez algumas pessoas se apercebam disso e estão fazendo um processo de, entre aspas, descolonização. Estão usando as ferramentas que lhes são possíveis para romper com esse tipo de ideologia, né, de atuação, tá? Porque, vamos lá, para trazer as coisas para um lado mais palpável para a gente, tá? O que significa, na prática, para a gente, esse viés mais neoliberal? É um viés em que a figura do ser humano se torna cada vez mais focada na sua própria individualização. O termo que normalmente o pessoal tem usado é um atomicismo. Mas para não ficar uma coisa muito xarope, biruleibe, que dá brecha para espiritualista viajar na maionese, pensa nisso. A essência desse pensamento neoliberal, dessa ideologia, é fazer com que a gente cada vez mais se torne o nosso próprio mundo. É uma experiência que vai falar que se você se esforçar, você consegue. Se você não conseguiu, é porque você não se esforçou. É um viés que vai dizer que você tem que trabalhar a exaustão, né? Porque é isso que te dignifica. É um viés que vai dizer que você tem que olhar o seu, né? Você tem que andar com quem tem sucesso, né? Não porque de repente você quer ser amigo ou qualquer coisa, não, mas é porque você vai ter sucesso também, sabe? Leva a gente a construir essas relações de aparências superficiais, leva a gente a criar essas noções de que o prazer, né, é uma bobagem. Ou seja, você tá aí assistindo Netflix, eu não assisto Netflix, não tô fazendo propaganda, mas enquanto você tá lá perdendo tempo com as suas séries, eu tô aqui planejando o meu futuro, sabe essas bobagens? Aí você vai pegar um monte de pré-adolescente, adolescente, né, jovem adulto, tudo com ideia de que não, eu preciso ser empreendedor, né, né? A gente sabe onde isso vai dar. A gente sabe onde isso vai dar. A gente está embebido de um discurso em que se pega uma exceção e fala, viu, ó, essa exceção aqui vai dar certo, viu, ó, esse cara aqui deu, viu, para ele deu. É que nem jogador de futebol, igualzinho. Para surgir um cara como um Neymar ou que assim ou outros que deram certo, tiveram sucesso na carreira futebolística, 300, 400, 500 mil jovens estão aí abandonando o sonho de ser jogador de futebol porque não tem a oportunidade. Não é do jeito que a gente imagina, né? Esse lance que o Renato está colocando aqui, a meritocracia, isso permeia esse pensamento neoliberal. E, fazendo um paralelo, permeia também a noção espiritualista
de maneira geral, né? Se você, em algum momento eu acho, tenho quase certeza que em algum momento desse vídeo vai ser falado de karma no sentido de algo que você tem que pagar e dos méritos. Em algum momento esse princípio de meritocracia aí vai aparecer no nosso vídeo aqui. Mas vou parar de falar, deixar o Jordelei e o Pava falar mais. Sempre é assim, tu mesmo nos fala. É, e tem um ponto primeiro que a gente tem que voltar lá atrás numa obra de Francisco Cândido Xavier chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, quando a gente olha esse título, a gente fica pensando, nossa, Coração do Mundo, nossa, Pátria do Evangelho, só coisa boa, né? Tu já nos diz que o coração E do mundo é o que acolhe os piores, né? exatamente. E esse é um dos pontos que nós temos que entender. Pátria do Evangelho. Qual é a função do Evangelho? É libertar, é soltar os grilhões da ignorância, é soltar as algemas que nos prendem ainda a delitos antigos que cometemos. E o coração é aquele que acolhe, aquele que aquece, aquele que envolve todo mundo. Então, não há lugar mais aconchegante que coração de mãe, mesmo que nós, filhos, sejamos rebeldes, né? Então, veja, coração do mundo, aquele que acolhe aquele que precisa ser evangelizado, aquele que precisa ser entendido. Então, hoje nós vivemos no Brasil um movimento muito grande de vários tipos de espíritos. Tipos que eu me refiro não é de lá ou de cá, não, de espíritos que passaram por inúmeras provações aqui na Terra, em outros períodos, e que fracassaram enormemente, principalmente na questão religiosa. É um dos principais pontos, o fracasso nas questões religiosas. Então, essa é uma das grandes provações. Isso é só um discurso com um viés ideológico, pautado aí numa percepção mais espírita. E aqui, eu respeito, eu sei que isso faz parte desse viés mais espírita, mas o que o Jordelei está falando não procede, tá? Não procede. Vocês me desculpem, porque às vezes pode parecer que é um pouco de arrogância eu falar dessa forma. Não é, é que assim, como é que eu vou colocar? Eu sei, é experiência pessoal, vocês não têm como, eu não tenho como provar, né? Fica só aí o uso do bom senso de vocês. Na minha encadernação passada, quando eu estava lá na Índia, eu não considero que foi um fracasso o que eu fiz como chefe de um ashram lá. Não, não foi perfeito, óbvio que não, né? Mas não foi um fracasso. Nas encarnações anteriores que eu pude me recordar, não foi fracasso, nem tampouco um sucesso. Porque essa ideia de fracasso e sucesso está muito ligado a isso que a gente tá, que eu estou trazendo, né, que é esse pensamento mais religioso. Não vou nem usar o termo mais neoliberal para não gerar coisas políticas que podem fazer com que algumas pessoas se incomodem. Paciência também se incomodar, né? Nós vivemos, a nossa vida ela é política, a gente querendo ou não, tá? Nós fazemos política a todo instante no nosso dia a dia, tá? Mas bora lá. Então, essa ideia que o Jordeli está colocando é uma ideia muito religiosa, tá? E que vem muito maniqueísta também, né? O bem contra o mal, o salvador contra os pecadores e qualquer coisa nesse sentido. E a minha experiência, que não é verdade absoluta, só me mostrou ao longo das coisas que eu pude ter a oportunidade de lembrar, que nunca houve um certo ou um errado, né? O que houve foi a experiência e a maneira como eu me relacionei com ela. Para mim, a forma como eu me relacionei pode ter produzido ruído ou pode ter diminuído ruídos internos. Pode ter me trazido uma sensação de obscurecimento, ou pode ter me trazido uma sensação de iluminação, entre aspas, né? Nesse sentido de, se eu estava obscuro, agora eu não estou mais obscuro, tá? Nada de divino, não é nada disso. Então, cada um de nós, é uma proposta que a tradição do espiritual do yoga traz, né? Deveria começar a ponderar sobre a possibilidade de abandonar a ideia de certo e errado e começar a ponderar sobre a ideia de ordem e desordem.
não necessariamente do mundo externo, mas principalmente de nós, do nosso mundinho interno. Estou fazendo uma coisa, isso está me trazendo uma sensação de ordenação, está me trazendo uma sensação de centramento, de maior segurança. Ok, estou fazendo algo que está me trazendo uma sensação de torpor, turbulência, está me trazendo uma sensação de insegurança. Pondera, não é tão legal, né? Mas bora lá. E eles vêm aqui, nós reencarnamos, eles não, nós reencarnamos aqui, ou seja, a gente está falando de Pedro, a gente está falando de Jordelê, a gente está falando de você, a gente Eles, reencarna aqui. nós, não. Ah, sim, uma boa, né? E até botem uma camisa de gola para dizer assim, nossa, tá mais intelectualizado, né? Só para mentir um pouco. E aí a gente entra nesse ponto de entender que nós somos a necessidade da transformação. Então, quando a gente vê, por exemplo, qual é no Brasil o movimento de expurgo, de limpeza? Bem, o movimento de expurgo e de limpeza é convivermos todos nós juntos, com inúmeras crenças, com inúmeras diferenças, sendo amoroso, solidário, atencioso e evangelizado. Respeitoso, acolhedor a todos. Tá, e Exatamente. Jordi, realmente, este é o karma nato de quem Esse é para o o karma Brasil nato. vem, né? É. Realmente. E aí a gente vê que isso está funcionando, Pedro. Tá. Porque as cheias, a chuva, a enxurrada que ocorreu em Petrópolis há 2 anos atrás, agora essa crise, né, de chuva, enxuvarada que deu no Rio Grande do Sul, de inundações, mostrou um lado extremamente elevado e solidário de todo o povo, não do povo brasileiro, do mundo, porque está chegando acolhimento de todos os lugares do mundo. É. Mas, ao mesmo tempo, também mostra alguns Ó, eu parei, porque assim, eu tô me coçando aqui. O que aconteceu de mobilização das pessoas, né? Isso é parte da natureza humana. Eu não gosto nem de usar o termo natureza humana, mas faz parte de algo que constitui o que é ser humano, tá? Pegando um pouco. Vamos lá, deixa eu. Não vou querer ir por esse caminho, vou mudar aqui. Assim, durante muito tempo, o discurso era de que o ser humano não é uma espécie dada ao coletivo, que o ser humano ele é uma espécie individualista, blá blá blá. Toda essa estrutura de discurso durante muito tempo foi proferida, com até uma certa forma de validar um pensamento socioeconômico que estava querendo ser ali propagado como algo natural no nosso planeta, tá? De outra forma, esse tipo de discurso foi feito para chancelar o tal modelo capitalista, tá? Só que aí surge o quê? A ciência, só que aí surge evidência. E descobriram um fóssil. É isso que eu estou falando, né, do ser humano ser assim o assado, individual, blá blá blá, ou individualista, eram coisas que eram discutidas na academia. Até que surgiu um fóssil que mostra que não, né? Acharam um fóssil de uma pessoa, né, um fóssil pré-histórico de uma pessoa que tinha um osso da perna colado. Ela tinha quebrado a perna e o osso estava colado. Ou seja, alguém cuidou daquela pessoa. Alguém cuidou daquela pessoa. E aí foram encontrando-se outras evidências de que, sim, entre aspas, a natureza do ser humano é o cuidar um do outro, é o coletivo, é um olhar pelo outro, né? E isso tem sido utilizado também como uma forma de argumentação para desconstruir essa visão da bolha, de que o ser humano ele é egoísta por natureza. O ser humano é essa a tendência dele, né? E não é assim, tá? Não é assim. Mas vamos lá, deixa eu até retornar um pouquinho aqui o vídeo para a gente não perder o fio da meada do que o Jordelei estava falando. chuvarada que deu no Rio Grande do Sul, de inundações, mostrou um lado extremamente elevado e solidário de todo o povo, não do povo brasileiro, do mundo, porque está chegando acolhimento de todos os lugares do mundo. Mas, ao mesmo tempo, também mostra alguns fungos
na bacia de frutas, porque começa a querer minar, trazer um problema. Então a gente está vendo problemas de abusos, surge aquilo que há de mais belo e aquilo que há de mais tenso e mais duro. Quando a gente olha assim, mas viu essas coisas acontecendo, né? Pessoas ali abusando nos albergues, nos abrigos, e não, os animais que deixaram para trás, a gente começa a olhar só o lado negativo. Então, brilha em nós, em todos os nossos chakras, em todas as nossas auras, brilha e expande essa energia ruim, essa energia de tensão de dizer, o ser humano não tem mais jeito. Este é um dos movimentos. E o outro é, nossa, eu tenho roupa que eu não preciso mais, tem um monte de coisa aqui que eu não preciso mais. Vou achar um jeito de fazer chegar lá, de doar. A gente entra numa outra energia, a energia da solidariedade. E essa energia, ela fica movimentando em nós para o resto da vida. As energias positivas, né, por exemplo, a solidariedade, o carinho, o amor, ela começa a vibrar e alterar as nossas frequências físicas. Altera por completo a nossa estrutura física, curando doenças, expurgando débitos do passado. Claro, eu falo débitos, mas muitas pessoas usam karma no nome, no lugar, expurgando por completo, porque eu não precisava fazer aquilo e eu estou fazendo de coração, então estou limpando um monte de coisas do passado. E aqueles que ficam na energia tensas, continua temporário, por um tempo vai ter que passar novamente por isso. Chegamos ao momento da meritocracia, né? De que se você fizer coisas boas vão ocorrer. Se você fizer coisas ruins vão ocorrer. Esse discurso é perigoso e ele, infelizmente, ele permeia a maior parte dos conteúdos espiritualistas que eu vejo no YouTube. Talvez eu esteja vendo conteúdos errados, não sei, mas assim, a boa parte dos espiritualistas também que eu entro em contato para além do YouTube tem essa ideia, né, de que se você está produzindo espiritualmente, você está ganhando bônus hora, né, porque aí você não vai mais reencarnar aqui, talvez você reencarne num outro planeta. Tem sempre essa ideia e não é assim, sinto dizer, mas as coisas não funcionam assim. Mas às vezes eu fico com vontade de explicar mais minuciosamente algumas coisas, mas aí a gente vai ficar aqui até amanhã. Isso aqui é só um react, mas vou deixar ele falar. Quando nós enxergamos assim, a gente vê um dos grandes expurgos, sem falar das questões climáticas, né, que também foi colocado. Questões climáticas e questões internas. E aí que começa a vir uma terceira vertente, que é uma luta muito intensa e muito grande, que é o preconceito. Imagine que nós tivemos pessoas falando que o Rio Grande do Sul era castigado devido à escolha do governador, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente pode ter duas leituras. Uma leitura mais racional, mais lógica, vai dizer que o Brasil, né, o Rio Grande do Sul, ele não foi castigado. O que aconteceu foi consequência, né, do movimento de mudanças climáticas, mas também, e talvez aí a gente pode discutir se principalmente ou não, mas também porque não só o atual governador, mas o governador anterior desmantelaram um monte de políticas que davam segurança ou que davam mais suporte a uma atuação ambiental lá no Rio Grande do Sul. Uma outra forma da gente entender o discurso aqui, que ficou meio dúbio é, olha, estão falando que o Rio Grande do Sul foi castigado porque o governador ele é homossexual. Eu não sei se é isso que ele quis dizer, né? Ficou dúbio, né? Se for a primeira coisa, no sentido de é porque a gente elegeu esse governador e ele, né, a culpa não foi dele, é o aquecimento global, aí eu digo não, ele é responsável, não só ele, como o anterior também tem, né, a sua responsabilidade, como os prefeitos de algumas cidades tiveram responsabilidade mais direta por não usarem as verbas para fazer aquilo que era necessário ser feito. Enfim, tem um processo de negacionismo, tem um monte de coisa embutido aí. Agora, se ele tiver indo pelo viés de que
o Rio Grande do Sul foi castigado porque o governador é homossexual, aí eu posso até concordar com ele de que isso é estúpido, isso é tosco e é preconceito mesmo, né? Sim. Ao Pois é, ponto, Júlia, a gente vê ao ponto que estamos, né? Revela-se tudo, né? revela-se tudo, tudo vem à tona mesmo. Nós estamos numa fase de tudo vir à tona. E aí a gente vê aquelas pessoas imediatistas que querem encontrar o problema e não querem achar a solução. É nesse ponto que eu entro naquela teoria que eu sempre falo, Pedro, né? E a terceirização da fé. As pessoas terceirizam. Então, faz o seguinte: nós temos, por exemplo, aqui no canal do Pava circulando um trabalho muito lindo do Henrique Gasparetto, um lindo trabalho teu, né? Canalizando, trazendo mesas, fazendo trabalho. Aliás, o E convite para virem para o Radio Show. Quem quiser trabalhar na espiritualidade e ser bem remunerado, inclusive, para esse servir, né? Não, Não. Eu não vou deixar esse jabá. Sinto muito. Não vou deixar esse jabá. Olha só. Sinto muito. Não. E esse ponto é muito importante, porque essas transformações, aí as pessoas chegam lá e dizem, não, beleza, tá, eu vou lá e falo com o Pedro, falo com o Henrique, eles lá fazem o trabalho. Desculpa pausar. Eu li o comentário do Vitor aqui. Não, né? Eu só espero que o jabá que apareceu te dê alguns indícios para essa pergunta que você colocou aí, essa sua dúvida que surgiu aí no seu comentário no chat. Então, esse comentário vai ficar para quem é membro e assistir a live na íntegra no gravado. E tá tudo certo. Eu tiro a isenção de mim. Claro que a energia do Pedro, do Henrique vão fazer um movimento muito lindo e muito belo, mas eles vão limpar os caminhos. Agora, quem que vai manter aquele espaço limpo? E quando eu tiro a minha responsabilidade de mim e coloco sobre os ombros de outro, eu estou terceirizando a minha melhora, a minha fé, estou terceirizando tudo, né? Ah, aquele médium, aquele trabalho, aquele isso, aquele aquilo, é tudo os outros e nunca eu, né? O maior expurgo que nós vamos encontrar agora é esse grande conflito que nós vamos mergulhar entre esta divisão de crenças, cada vez mais radicais e cada vez mais humanistas, assim, humanistas no sentido de estar humanizado com todas as informações. então, Essa vai ser esta uma é das aqui no grandes, Brasil a questão para os próximos anos. a maior questão para os próximos anos. E nós veremos um conflito muito grande de todos os gêneros, né? Gêneros sexuais, religiosos, todas as questões de escolhas, a gente vai ver cada vez mais quase como um embate, até que chegue o momento que a gente entenda que tudo é uma coisa só e que a gente não precisa fazer isso. Ok, a mensagem no seu sentido, né, talvez no objetivo, é legal, né? Não precisamos, pode ser bonitinha, mas vamos lá. Não acreditem em mim, ponderem sobre as suas próprias experiências. Todo movimento de mudança que nós possuímos ou engendramos surge através da percepção de alguma contradição que nós estamos vivenciando. Então, quando a gente percebe alguma contradição, a gente tem a possibilidade de construir um caminho ou de embate, no sentido de você entrar em conflito, né, o melhor, o conflito que emerge da percepção das nossas contradições, esse conflito que surge, ele é natural. O embate é escolha, é isso que eu quero dizer. Perceber conflito é natural, o embate é uma escolha nossa. Dependendo da nossa maturidade, a gente vai entrar em embate com o que a gente percebe como contradição. E aí, nesse embate, muitas vezes o que a gente vai fazer é buscar reforçar aquilo que nos traz identidade, aquilo que nos traz uma continuação do estado em que a gente já se encontrava, tá? Mas em outros momentos, dependendo da nossa maturidade, a gente pode pegar o conflito e usar o objeto de conflito ou o próprio conflito em si como um combustível para questionar-se, para questionar o contexto. Até o termo que ele usou ali, radical, a gente precisa limpar. Radical não seria aquela pessoa que não aceita algo ou que é muito fechada. Radical é aquela pessoa que busca entender os fundamentos
que vai na raiz de algo, que tenta procurar as bases concretas de alguma coisa. Então, um radical é esse tipo de pessoa, uma pessoa que está buscando um entendimento mais profundo, mais amplo, apoiado em quê? Numa visão mais coerente ou fundamentada numa percepção da concretude das coisas. Não é algo ideal, não é algo imaginário, não é metafísico, tá? É diferente de um extremista. O extremista é esse que fica ali fechado numa única ideia, que não quer abandonar o seu mundinho, que é reativo, né? Reacionário, tá? E aí quando a gente leva para esse outro lado, que ele falou de um lado humanista, não dá para a gente levar em conta o que ele está colocando aqui como humanista, porque assim, eu não sei o que ele entende como ser humanista, de qual local ele está falando isso. Eu não sei qual conjunto de valores que ele está utilizando para chamar algo de humanista, né? Dependendo do local que a gente está falando, né? O humanismo vai significar outra coisa. Por um cara como nem vou dar o nome, vou mudar aqui. Para um colonizador, tá? Escravizar ou ir a algum lugar e tomar aquele lugar para si é um processo humanista. Estou levando a civilização para aquele povo. São bárbaros. Eles precisam ser civilizados. Então, é isso que eu quero dizer. A gente precisa ter cuidado, discernimento para observar de qual local as falas estão sendo ditas para a gente entender os pontos de vista. Não dá para a gente, principalmente espiritualidade, a gente ter uma perspectiva muito linear. A espiritualidade ela não é linear e determinista, tá? A experiência espiritual ela não é linear e determinista. Então, muito discernimento, por favor, ao escutar o que o Jordelei está colocando. E nós, Isso Jordelei, nos próximos do 10 anos. autoconhecimento. Dos próximos 10 anos. E nós, Jordelei, do autoconhecimento, da espiritualidade, o que nós fazemos? Nós não nos envolvemos. Exatamente. Nós não nos envolvemos. Nós sigamos felizes, tranquilos, pacificadores e exemplares de exemplificação da consciência crística, do bem, da paz, da conciliação, do acolhimento. Jordelei, essa história da terceirização da fé, né? Bom, eu confesso a vocês que eu prefiro parar por aqui, pessoal, porque eu acho que só vai ladeira abaixo. Eu não. Tá no final, eu acredito. Deixa eu ver aqui. Tá bem no final. Mas é interessante esse tipo de conteúdo para mostrar, para fazer a gente perceber as dinâmicas da atuação de um certo grupo de espiritualistas, para a gente entender como esse discurso ele acaba seduzindo uma grande parcela das pessoas que se julgam espíritas ou barra espiritualistas e que, de uma certa maneira, e aqui eu não estou sendo preconceituoso de uma forma alguma, tá? Mas na maioria das vezes esse discurso ele é muito sedutor para as pessoas mais velhas, para o pessoal da terceira idade e, ao mesmo tempo, para os mais jovens. Parece um paradoxo. E é muito louco a gente perceber isso acontecendo, mas é fácil de entender o porquê. É fácil de entender por quê. Porque o discurso que a gente escutou até agora, em mais de uma hora, tá? Deixa eu ver quanto tempo certinho. 1h30. É um discurso repleto de senso comum. E o senso comum é o que faz a liga. Porque no senso comum, as dores mais comuns, por isso que tem esse nome, né? As dores mais comuns, o ponto de vista mais comuns, o tipo de pensamento ou de estrutura de pensamento mais comuns é que estão presentes. Então é fácil algumas pessoas nesses espectros que eu falei se identificarem, se abraçarem e falarem, puxa, é tudo isso mesmo que eu penso, nossa, é assim mesmo, né? Não, é uma forma de se conectar por um viés, eu espero que não seja mal entendido aqui, mas pelo viés de uma dor, de uma sensação, de uma carência, de uma necessidade, de uma sensação de que alguém me escute ou fale aquilo que eu gostaria de falar.
ou que expresse uma realidade que eu gostaria de viver. Então esse tipo de discurso que é raso, tá? Ele é sedutor, exatamente para os jovens que estão passando por um monte de pressão para começar a sua vida, né, na sociedade, e para os mais velhos que de alguma maneira também estão se sentindo pressionados pelo contexto porque de alguma forma precisam se sentir existentes, entre aspas, úteis, né? Eles precisam se sentir envolvidos em alguma expectativa de sentido, porque não é só a nossa sociedade, mas a sociedade ocidental de maneira geral, desculpa o termo, está cagando e andando para os idosos. Né? Você vai envelhecendo e você é marginalizado, você é colocado à margem da sociedade. Então é natural que esse grupo de pessoas comecem a se sentir numa espécie de limbo e busquem de alguma forma se sentir mais reconhecido ou existente, né? Ou reconhecido através de uma identificação com algo que nos torne ou lhes dê uma sensação de maior existência. E aí eu volto a dizer, como eu disse no início do nosso encontro, o quão importante é a gente ocupar espaços. Não estou dizendo que o que eu estou falando aqui é a verdade absoluta, a melhor das maravilhas, nada disso. Mas só o exercício da gente apresentar contrapontos, e é óbvio que o meu discurso ele é aberto a críticas, a contestação, então tudo bem, é assim que tem que ser mesmo. Mas só o fato da gente estar aqui se predispondo, no meu caso, né, eu estou aqui me predispondo a apresentar contrapontos, já é uma maneira da gente ocupar espaço. Porque se a gente não ocupar o espaço, esse tipo de discurso vai ocupar. E você viu que o jabá ali que estava sendo feito era para formar terapeutas. Num outro react que eu fiz, o Pava disse que são ferramentas do futuro que ele está trazendo para o agora. Vocês entendem? E ali coloca, né? Tá mexendo com uma necessidade. Tomara que não tenha dado tempo de vocês verem, mas ó, ganhe de tanto a tanto. De tanto a tanto. Quem hoje aqui não gostaria de ganhar o tanto máximo que estava ali no banner, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque assim, eu não estou dizendo que, como o Renato, né? Quem foi que colocou? Desculpa, deixa eu ver aqui. O Vitor, né? Ele fez o comentário dele. Eu não estou colocando que seja algo totalmente pensado e tal, mas que talvez ele também possa estar ali envolvido nessa dinâmica de um marketing digital, de uma estruturação de um escalonar de um negócio, tá? Tudo bem. Tá tudo bem se for isso. Mesmo porque eu sempre falo aqui para vocês, ó, isso que eu tô fazendo com vocês faz parte do meu ganha-pão. Por isso que eu falo, ó, sejam membros, tem o meu curso ali. Mas uma coisa é você falar assim, ó, seja membro. Se você achar que deve, compra o meu curso. E outra coisa é eu gerar um discurso que leva as pessoas a uma sensação de necessidade, a uma sensação de que ela está perdendo o bonde, de que ela não está sendo esperta por não participar desse momento, porque nós estamos no momento de virada. Você entende? Eu poderia ir para um caminho para falar do meu curso de meditação nesse viés, né? Tá lá, eu deixo, ó, o link tá na descrição do vídeo. Quem quiser vai lá, beleza? Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque a maioria desses discursos tá atingindo os jovens, tá atingindo os mais idosos, né? O pessoal da melhor idade, como se diz. E se a gente não se posicionar, fica complicado. O Jordelei, ele até coloca aqui que, na verdade, o Pava, né? A gente não se envolve. O espiritualista não se envolve. Tem que se envolver. Nós todos precisamos se envolver com aquilo que é a realidade concreta, espiritualista ou não. Nós precisamos entender, de uma vez por toda, que a nossa expressão no dia a dia, ela é política. Quando você, adolescente, fica argumentando com seus pais se você pode ou não sair e os seus pais argumentam que não, veja bem, observe, isso aqui não foi feito, olha, teve essa condição, e aí você contra-argumenta, ou você dá os seus pitis, isso é uma interação, entre aspas, na essência, é uma interação política, você está fazendo política, né? Então,
a política ela é uma parte constante das nossas relações do dia a dia. E uma das coisas que eu admiro muito na tradição espiritual indiana, principalmente na tradição espiritual do yoga, do tantra, é o viés eminentemente prático. A diferença, eu fiz um vídeo sobre isso, tá aí no canal, mas assim, a diferença entre um filósofo convencional grego e aquilo que os indianos chamam de rishis, ou de sábio, né, que seria o equivalente ao filósofo, a diferença é que o indiano põe a mão na massa. Ele modificava a realidade onde ele estava inserido. Patanjali, ele era casado, tinha filhos, né? Teve um filho, na verdade. Vasishta, um dos maiores sábios da tradição espiritual indiana, era casado, sabe? O próprio, mais recente, o Lahiri Mahashaya, né, que foi o mestre espiritual do Paramahansa Yogananda. Era casado, tinha filhos, trabalhou, continuou trabalhando depois de receber as suas iniciações do Mahavatar Babaji, sabe? Então, a gente precisa atuar para modificar a realidade que a gente está inserido. E com isso, não necessariamente logo de cara atuar na realidade do bairro ou da cidade, mas a gente precisa começar a atuar para, de repente, mudar a realidade do nosso contexto familiar, atuar de uma maneira mais lúcida, né? Não empurrar as coisas com a barriga, não entrar em processos de alienação, de abstração, sabe? São pequenas coisinhas que a gente pode fazer, que aí eu me remeto ao Tao Te Ching chinês, que ele fala: quem é o maior conquistador? Aquele que conquista a si mesmo ou aquele que conquista um exército de 100 mil homens? E em outro momento ele fala alguma coisa no sentido: ó, primeiro arruma a sua casa, depois você arruma a sua nação. Primeiro arruma a sua casa, depois você vai arrumar a sua nação. Então é esse o apelo que eu faço a vocês espiritualistas que porventura estão aqui comigo ao vivo ou que vão assistir isso num ponto futuro. Nós precisamos atuar para modificar a realidade, tá? Não como porra loucas, mas assim, do nosso jeito, com a maturidade que nos lhe é competente, com as ferramentas que a gente possui, a gente pode ir atuando. Gradualmente, a gente vai ampliar a nossa percepção da realidade, mas a gente precisa se expor. Não dá mais para eu achar que sentar e ficar mexendo luzinha colorida vai atuar sobre algo ou alguém. Uma oração, ela tem o seu valor? Claro que tem o seu valor. É um exercício de você construir a sua conexão com aquilo que você sente ser divino. Sentar e fazer a sua meditação tem o seu valor? Claro que tem o seu valor. Você movimentar as energias tem o seu valor? Tem o seu valor. Como eu disse, é uma forma de você construir uma relação com aquilo que você sente ser o princípio divino. Mas não é isso que vai efetivamente mudar a realidade que a gente está inserido. O que vai mudar a realidade é eu trazer para o dia a dia, para a vida em si, essa relação que eu construí com o divino. Não sendo, sei lá, um cara saltitante abraçando árvore, mas muitas vezes, sabe, olhando e falando: isso não tem sentido. Como é que você está pensando desse jeito? Apresenta, às vezes, um argumento, né? Ah, mas aí as pessoas que são mais fechadas, elas não conseguem argumentar, elas vão para o ataque pessoal. Dane-se, isso é um problema deles. Faz sua parte, apresenta o argumento. Depois, né, assim, isso é uma postura muito de um viés tântrico, que é assim, ó, viés tântrico. O guru não era babá do seu discípulo. No viés tântrico, nem muitas vezes se estabelecia uma relação de guru-discípulo. O viés tântrico era mais ou menos assim, não estou dizendo do tantra atual, tal, mas o viés tântrico era mais ou menos assim: ô, João, você sabe empinar pipa, né? Sei. Você pode me ensinar? Claro, senta aí. Antes de te ensinar a empinar pipa, eu vou te ensinar a fazer a pipa, eu vou te ensinar qual é o melhor tipo de vareta, eu vou te ensinar como você faz com papel, a rabiola, né? Tudo isso. E aí, depois disso, eu vou te ensinar a pôr a pipa, tal, beleza. Nananana. Aí você vai lá, você aprende, você fica meses aprendendo a fazer a pipa, você aprende a fazer a rabiola, você aprende o tipo de papel, você aprende a colocar a pipa no céu. Ah, que legal, ficou craque em colocar a pipa no céu? Beleza, agora eu vou te ensinar a fazer as manobras. Ó, você faz esse tipo aqui, vai para um lado, vai para o outro, nananana. Beleza? Beleza. Agora, te ensinei a colocar pipa no ar, te ensinei sobre tudo que é uma pipa. Te ensinei vários modelos, várias cores. A partir de agora, o problema é seu.
que você fizer com que eu te ensinei, problema seu. Não temos mais vínculo, tá? Então, onde eu quero chegar? Eu e vocês, a gente pode expressar no contexto em que a gente está as referências, plantar sementes. O que o outro vai fazer com isso não é nossa responsabilidade. Né? Quando acaba a Bhagavad Gita, em essência, o que o Krishna fala para o Arjuna é: eu te entreguei a lâmpada do conhecimento. O que você vai fazer com isso é problema seu. Não estou nem aí o que você vai fazer com isso. Né? Você vai deturpar, se você não vai. Isso é escolha sua. Eu te dei todas as condições para você ponderar a sua realidade de uma forma diferente. Se você quer fazer isso ou não, eu não tem como te forçar. Eu te dei o que você me pediu. Então, em algumas circunstâncias, pessoal, a pessoa pode não, ela pode pedir a gente de uma maneira indireta. Ela não vai chegar e falar assim: ei, me tira da minha obscuridão. Ei, você pode, sei lá, como colocou aqui, né, no chat, você pode me tirar de um viés mais de extrema direita? As pessoas não vão fazer isso de maneira literal. Mas às vezes alguns discursos a gente pode perceber que são só reprodução do senso comum, que se a gente só der alguma referência, se a gente só tirar a pessoa da bolha, a pessoa percebe o que ela estava fazendo. Hoje eu recebi a mensagem de um aluno comentando de uma prima que tinha lá um viés todo negacionista XYZ e que começou a fazer faculdade de nutrição e estava entrando em contato com conhecimento, né, com um viés mais pautado por ciência, e estava mudando a cabeça, estava saindo daquele mundinho reativo de extrema-direita. Pode ser uma exceção? Pode ser uma exceção, mas é um caminho, né, que eu estou tentando mostrar aqui. É um caminho. Às vezes a pessoa só precisa de uma referência. Então, para terminar aqui, se envolvam sim. Não é uma ordem, mas é uma sugestão, né? Eu acho que o espiritualista ele tem que se envolver sim no contexto em que ele está inserido. Eu acho que ele tem que tomar partido sim, porque senão fica complicado, tá? Fica muito complicado. A gente vê posturas dúbias de alguns espiritualistas famosos aí, né? De algumas monjas, por exemplo, tá? Depois a gente fala sobre isso. Beleza? Eu quero muito que vocês fiquem bem e a gente se vê no próximo React.